Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, tudo bom? Aqui é o professor Leonardo Miranda e vamos dar seguimento então à nossa quinta aula sobre o santo sacrifício da missa, sobre as grandezas que acontecem em cada missa que nós assistimos com piedade, que nós assistimos com devoção, mas mesmo sem devoção acontece um maravilhoso mistério. O Calvário se realiza mais uma vez diante de nós. Mas antes de seguir, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe, é muito importante para nosso crescimento e principalmente é importante para o crescimento espiritual das almas. Bom, meu irmão, minha irmã, Santo Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, doutor angélico da igreja, ele vai nos ensinar que são três as excelências da Santa Missa, que existem três grandes excelências da missa católica. A primeira delas é que em cada missa o sacrifício do Calvário é atualizado. É o mesmo sacrifício que se ofereceu no Calvário que se oferece em cada missa. E isso você tem que ter muito no seu coração, escrever no seu coração com letra de ouro. A missa é o sacrifício do Calvário, que é realizado de forma, a palavra técnica é incruenta, ou seja, sem o derramamento de sangue. Mas misticamente real. Acontece. Verdadeiramente acontece. Então a primeira grande excelência é que o sacrifício do Calvário e o sacrifício da missa são os mesmos. O que aconteceu no Calvário acontece misticamente em cada missa católica. O sacrifício do altar é um sacrifício incruento. Se o sacrifício do Calvário foi oferecido uma única vez, como está escrito, Jesus morreu uma única vez, e assim é verdade, uma única vez, na missa, misticamente, esse sacrifício pode ser repetido infinitas vezes. Infinitas vezes. Que maravilha isso, né? O sacrifício do altar, ele pode ser repetido infinitas vezes. Então a primeira excelência da Santa Missa é que é o mesmo sacrifício. O que aconteceu no Calvário acontece no altar. E aí, meu irmão, já fica a primeira interrogação. De que modo a gente vai assistir uma missa? De que modo? Será que a gente vai assistir uma missa despreparado interiormente, trajando roupas imorais, decotadas? E aqui, principalmente para as mulheres. Principalmente para as mulheres. Tenham muito cuidado, mulheres, com as vestes com que vocês vão à igreja para assistir à missa. Não cabe vestes decotadas, não cabe roupas muito apertadas, não cabe. Por quê? Porque você está diante do Calvário. Se você fizer isso, os demônios podem levar muitos homens que ali estão, que querem beber da santidade, pode levar muitas pessoas à tentação. Da mesma forma, os homens também devem ser vestidos decentemente, de forma digna de quem vai assistir ao sacrifício do Redentor. É o mesmo sacrifício do Calvário. A nossa postura deve ser idêntica. E aí eu quero levantar um questionamento. Fazer da missa um festival, uma festa, palmas, aquela coisa toda, coreografia, será que cabe? Para quem entendeu que a missa e o Calvário são a mesma realidade? Será que nós iríamos para o Calvário? Pensa você, meu irmão que está me seguindo. Eu falo isso com propriedade porque eu sou da Renovação Carismática Católica e a nossa espiritualidade é muito alegre, é de exaltação, de louvor, de cantar com alegria, de usar muito o corpo, nas nossas reuniões de oração. Mas eu falo especificamente da missa. Será que cabe muitas palmas numa celebração onde você sabe que é o Calvário? Tem pessoas que não conseguem sair de um grande êxtase, que aquela alegria, aquele entusiasmo lhe faz, para um momento de compenetração que exige o momento do sacrifício. Então, pense nisso quando você for assistir à missa. A missa é o sacrifício do Calvário. A primeira grande excelência. A segunda grande excelência é a dignidade do sacerdote que oferece o sacrifício. O sacerdote que oferece o sacrifício, e essa é a segunda grande excelência da missa, é o próprio Deus homem
Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sacerdote. Ele é o sacerdote que oferece. Na verdade, ele não é somente o sacerdote. Ele é o sacerdote, é o altar e é a vítima que é oferecida. Ele se oferece ao Pai. O ministro, o padre, é apenas um ministro dele. É um instrumento que ele usa para realizar o seu sacrifício, para atualizar o seu sacrifício nos altares. É a dignidade do sacerdote. E aqui, meus irmãos, como nós devemos valorizar os nossos sacerdotes, nossos padres? Como devemos valorizá-los? São João Bosco vai dizer, do padre ou se fala bem ou não se fala nada. De um padre ou se fala bem ou não se fala nada. Por quê? Por aquilo que ele é. Por aquilo que ele foi feito. Se o padre é pecador, se o padre é mulherengo, se o padre é isso e aquilo, Deus o julgará. Se o padre é homossexual, Deus o julgará. E julgará severamente. Mas quando ele sobe no altar, se ele tiver a mínima intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez, o sacrifício acontece. É Deus que está ali. Atualizando o mistério da nossa redenção. Por isso, irmãos, que de um padre ou se fala bem ou não se fala nada. Por isso que nós devemos beijar a mão de um sacerdote. Por isso que nós devemos incentivar as crianças a aprenderem a beijar a mão de um sacerdote. Porque é a mão do próprio Deus. Existem sacerdotes que por um motivo, por um desejo, um sentimento de querer viver a humildade, acham que não precisa disso, porque ele quer ser um igual a todos nós. Mas não. São Gregório de Nissa vai dizer que antes da ordenação, aquele homem é como os outros. Mas depois da ordenação sacerdotal, ele se torna ministro do altar. Superior aos homens, porque agora é um ministro do altar de Deus, tendo o poder de abençoar, perdoar e consagrar. A segunda grande excelência é o sacerdócio. Cristo é o grande sacerdote e ele deu o seu sacerdócio para a igreja. Devemos ter grande zelo pelos sacerdotes, irmãos, grande zelo e rezar muito por eles. E a terceira grande dignidade, grande excelência da missa, é que ela satisfaz 4 grandes dívidas que nós temos para com Deus. 4 grandes dívidas que temos para com Deus. Então, de novo, a primeira grande excelência da missa é porque é o mesmo sacrifício do Calvário, só que realizado de forma incruenta. A segunda excelência da missa é porque Cristo é o próprio sacerdote, o sacerdote é o Cristo Deus, o homem Deus, ele é o sacerdote. Os homens são apenas seus ministros, os padres são seus ministros, que são instrumento dele para atualizar o seu sacrifício. E terceiro, porque a Santa Missa satisfaz 4 grandes dívidas, de acordo com Santo Tomás de Aquino, de acordo com o ensino da igreja tradicional, 4 grandes dívidas que temos para com Deus. Mas essas dívidas, cada uma delas, vamos ver nos próximos vídeos, porque são por demais importantes para, resumidamente, falarmos em linhas gerais. Existem 4 grandes dívidas que devemos para com Deus. Essas são as 3 grandes excelências da missa. O Calvário é o mesmo, o Calvário se realiza em cada missa, o sacerdote é o Cristo e ela satisfaz 3 grandes dívidas que temos para com a divindade, para com o nosso Deus. Salve Maria Imaculada!